Bom dia, graça e paz para todo mundo. Hoje nós estamos juntos mais uma vez em mais uma aula da nossa IBD e hoje nós vamos compartilhar de algo muito importante na história da igreja, muito importante para a teologia cristã, e é importante que a gente compreenda que todas as doutrinas elas têm uma sistematização, e essa sistematização ela é importante para a nossa compreensão sobre Deus, sobre Cristo e sobre o Espírito Santo. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos estudar, nós vamos compartilhar juntos um pouco sobre a doutrina do Espírito Santo, algo de extrema importância para a igreja cristã e para a comunidade de fé. Mas vamos lá, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse estudo, por mais essa aula, e pedindo que o Senhor nos direcione na sua palavra, com entendimento, com sabedoria, para que a gente possa compreender qual é a vontade do Senhor. Desde já quero agradecer a você, lembrando que essa aula ela é gravada, mas o chat ele vai estar ao vivo amanhã, pela manhã, e você pode desde já, se quiser, colocar sua pergunta, depois que você assistir o vídeo sobre essa aula, e eu tenho certeza que nós vamos ser profundamente edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço por tua bondade, por tua misericórdia e por tua graça. Que a cada dia, Senhor, a tua palavra possa nos ajudar, nos direcionar, para que possamos entender qual é a tua vontade para nós. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, que teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que assim, conforme a tua vontade, possamos compreender aquilo que o Senhor quer para nós. Ajuda o teu povo, abençoa todas as pessoas que se encontram em dificuldades em meio a essa pandemia, e que a cada dia nós possamos olhar para ti e reconhecer que nós dependemos de ti para tudo. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, e perdoa-nos, porque nós somos pecadores e dependemos de ti sempre. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos ter como base para esse nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa, porque ela nos dá a compreensão exata de tudo aquilo que nós entendemos como a obra do Espírito Santo em todas as esferas da vida cristã. Mas enfim, vamos para o texto. O texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e o verso 34 e verso 35. Diz a palavra do Senhor, Lucas 1, verso 34 e 35. Diz assim: Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Em algumas traduções diz assim: Descerá sobre ti as virtudes do Altíssimo, e ele te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que ele tinha de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar dessa doutrina, e partindo desse princípio, desse texto de Lucas, entendendo sobre a realidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em toda a Bíblia,
o Espírito Santo merece uma atenção especial de forma muito significativa no Novo Testamento, até porque o Espírito Santo de Deus age de forma muito poderosa na vida e no ministério de Jesus. Nós podemos ver o Espírito Santo atuando na vida dos discípulos e vai ser preponderante a ação do Espírito Santo na igreja primitiva. E uma das coisas que a gente precisa iniciar nesse estudo é a realidade do Espírito Santo, ou seja, o início de tudo, né? Então, é importante a gente salientar que a realidade do Espírito Santo, a forma como as Escrituras nos mostram, especificamente no capítulo 1 de Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, agindo na criação. Então, perceba um princípio de eternidade, ou seja, o atributo da eternidade já no Espírito Santo de Deus. Lembrando, quando nós estudamos as duas aulas passadas sobre Deus e sobre a doutrina de Cristo, a gente pôde compreender a eternidade e a unidade da primeira pessoa e da segunda pessoa da Trindade, no caso Deus e Jesus Cristo. Hoje nós vamos tratar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Lembrando, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na história da salvação, eles agem de forma diferente, porém, na sua essência, são apenas um. Amém? Mas vamos lá. Então, é impossível formular a ideia de Deus na criação sem formular a ideia trinitariana. É aquilo que eu falei agora no início. É impossível você imaginar Deus agindo, o Filho realizando essa obra sem a ação do Espírito Santo. Até porque Deus é Espírito, como diz João no capítulo 4 do seu Evangelho. E esse mistério, aliás, esse mistério que a gente percebe, que é o mistério da Trindade Divina, ele está presente quando a gente considera a revelação bíblica como um todo. A gente não pode considerar a revelação bíblica a parte dessas questões espirituais, no que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois bem, o Espírito Santo, ele age poderosamente na história da criação. E vamos encontrar o Espírito agindo no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Êxodo, quando o tabernáculo ele é construído, o tabernáculo é construído para representar a presença de Deus, que a partir daquele momento Deus faria uma aliança com o seu povo. Então perceba que no livro de Êxodo, quando o tabernáculo é construído, o tabernáculo é uma representação da presença de Deus quando ele faz uma aliança com o seu povo. Aí a gente vai para o livro dos Juízes. Quando a gente vai para o livro dos Juízes, podemos observar uma ação poderosíssima do Espírito de Deus quando ele cai sobre alguém. Aí eu quero citar um de forma específica. Quando o Espírito de Deus cai sobre a vida de Sansão, a gente percebe os feitos de Sansão. A Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que na sua vida toda. Então, é importante a gente perceber que no livro dos Juízes, especificamente, você vai ver uma ação do Espírito de forma poderosa. Aí a gente chega em Davi, e o próprio texto bíblico, no Salmo 51, diz que Davi era cheio do Espírito Santo. Então, perceba que a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela é maravilhosa quando a gente vê em Sansão, em Davi. Aí a gente chega nos profetas. Quando a gente chega nos profetas, a gente percebe essa ação muito, vamos dizer assim, importante no quesito da revelação bíblica, daquilo que Deus queria para o seu povo. Então os profetas, eles receberam essa revelação e de forma miraculosa foram inspirados a escrever tudo aquilo que viram na revelação, e o mais maravilhoso de tudo, entenderam a revelação. E a gente vê que na criação
e na história da redenção, o Espírito Santo agiu, preste bem atenção, na criação e na história da redenção, o Espírito Santo agiu com finalidades específicas no Antigo Testamento. É bom a gente perceber que o texto bíblico em si, ele não faz menção ao Espírito Santo, mas você percebe que há a expressão o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor, como diz lá o texto de Isaías. Então, continuando, no Novo Testamento, essa é a parte introdutória, eu quero dizer para você, no Novo Testamento, a ideia do Espírito Santo é que ele age de forma ampliada. Deixa eu voltar só um pouquinho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de forma seletiva, ou seja, algumas pessoas específicas eram, vamos dizer assim, recebiam a unção do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, como você queira, e ali, essa unção, esse poder que descia do alto, esse poder do Espírito de Deus que descia sobre essa determinada pessoa, ela tinha um fim específico, ela tinha um objetivo, ela tinha um propósito. Se você pegar o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, o Espírito de Deus, ele se manifesta sobre a vida de um rei pagão, a ponto de dizer que esse rei era ungido de Deus, ou seja, o escolhido. Então, é bom a gente perceber que, mesmo que não haja a menção da palavra Espírito Santo no Antigo Testamento, mas você vai ver as expressões de Espírito de Deus e Espírito do Senhor. Amém? Então, essa forma no Antigo Testamento era de forma seletiva, ou seja, pessoas específicas. Não era derramada a unção e o poder do Espírito sobre a vida de todas as pessoas da comunidade judia no Antigo Testamento. Porém, isso não significa dizer que o Espírito não agia na vida das pessoas no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, essa forma ela é ampliada. Por quê? Você vai ver o livro do profeta Jeremias, o profeta ele profetiza afirmando que o Espírito desceria e nós não precisaríamos mais de ninguém. Obrigado. Nós não iríamos precisar mais de ninguém para nos ensinar, porque o próprio Deus se revelaria a nós e ensinaria a nós de forma pessoal. Então, nós podemos ver o Espírito Santo em todo o ministério e na vida de Jesus. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus concebido pelo Espírito Santo, como a gente leu no texto de Lucas 1, 34 e 35. Porque o anjo disse, né, que o que haveria de nascer seria chamado Santo Filho de Deus. O texto de Lucas, capítulo 1, verso 34 e 35. Então, o Espírito Santo, no início do ministério de Jesus, ele começa quando ele é batizado no Rio Jordão. Então, é importante entender que Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 3 do seu evangelho, ele fala que o Espírito Santo desce de forma corpórea. Como assim? Como uma pomba. Aquela ali foi uma figura para demonstrar que o Espírito Santo estava presente naquele momento em que Jesus foi batizado no Rio Jordão, segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Então, a gente percebe também que em Mateus capítulo 4, o próprio Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em João capítulo 16, temos a maior atuação do Espírito Santo quando Jesus faz menção ao Espírito Santo. Ou seja, Jesus afirma que esse Espírito vai descer e que esse Espírito vai agir de forma poderosa no meio da igreja, consolando, ajudando, dando testemunho de Jesus, ensinando a própria palavra. Então perceba como é importante a gente entender a pessoa do Espírito Santo na sua realidade. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental para a nossa compreensão da Escritura, da revelação bíblica, ou seja, da pessoa de Jesus como um todo.
Então chama a atenção que Jesus dá as características de como seria o ministério do Espírito Santo. Como eu falei, ele seria consolador, conselheiro. E ele disse que esse Espírito, preste bem atenção, o Espírito Santo viria para ficar com seus discípulos e com a igreja, como está descrito lá em Atos capítulo 2, de acordo com a profecia de Joel capítulo 2, que o Espírito Santo viria e os velhos teriam visões, os jovens profetizarão, enfim. Mas vamos continuar. A profecia de Joel, ela pode ser entendida da seguinte forma, que o Espírito Santo, ele seria derramado no meio do seu povo sem distinção. Ou seja, a profecia de Joel, capítulo 2, disse que esse derramamento do Espírito não seria de forma seletiva, ou seja, ele seria de forma ampliada, de forma mais abrangente, ou seja, alcançaria todos da comunidade de fé. E é maravilhoso a gente saber disso, porque a profecia de Joel se cumpriu no nosso meio e todos nós podemos perceber a ação do Espírito no meio da igreja até os nossos dias. Amém? Então, o Espírito Santo, ele também foi derramado na comunidade de fé lá no Pentecoste, né? E é bom lembrar que a igreja de Atos, ela é conhecida como a igreja do Espírito Santo. Por que a igreja do Espírito Santo? Todas as ações da igreja de Atos, elas foram movidas, foram direcionadas, elas foram guiadas pela manifestação do Espírito Santo. Então é importante salientar que esse é um dos grandes erros da igreja contemporânea, em não pedir a direção do Espírito Santo para a comunidade de fé. Louvado seja Deus, porque nós temos essa direção e procuramos da melhor forma possível pedir a direção de Deus para que a gente prossiga na comunidade de fé de uma forma saudável, de uma forma que agrada ao coração de Deus. Pois bem, o Espírito Santo é ele quem inicia o processo missionário com Paulo e Barnabé, quando separa os dois na obra missionária. Quando você lê esse texto de Paulo e Barnabé, geralmente a gente não entende como um propósito de Deus em separar Paulo e Barnabé, mas era a obra do Espírito Santo se manifestando na vida de Paulo e Barnabé, separando aqueles dois homens de Deus para um trabalho missionário que se expandiu por toda a Europa e Ásia. Então, é importante a gente salientar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra que está no meio da igreja, no meio do seu povo e age de forma poderosa. Agora, existe também o contraponto disso. Como assim o contraponto, pastor? Romanos 8, versículo 9, ele diz algo interessantíssimo sobre essa questão. Sobre a ideia de que o Espírito Santo age no meio da igreja de forma poderosa. Entendeu? Então, o texto de Romanos diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito, esse alguém não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. É importante a gente observar que esse texto que o apóstolo Paulo diz, que é preciso ter uma vida no Espírito para se ter um direcionamento pelo próprio Espírito. Porque quando a nossa vida ela não é direcionada, ela não é guiada pelo Espírito Santo, é impossível a gente abrir a nossa boca e dizer que temos uma vida guiada pelo Espírito Santo. E Paulo nos dá exatamente essa diretriz, que é preciso ter a vida no Espírito para ser guiada pelo próprio Espírito. Então vamos lá. Efésios 1:13 diz que fomos selados com o Espírito da promessa. É maravilhoso a gente ver esse texto de Efésios 1:13. Eu queria que, se você pudesse abrir também na sua casa, Efésios 1:13.
diz assim a palavra do Senhor: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, aquele Espírito que foi prometido em Joel capítulo 2 está agindo no meio da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós somos selados com esse Espírito que Jesus disse que viria e que ajudaria a igreja nas suas deficiências, nas suas limitações e nas suas fraquezas. Amém? Por quê? Porque ele é um ser pessoal. A realidade do Espírito Santo, ela é presente no meio da igreja. Ou seja, é uma realidade que acontece todos os dias. Um exemplo é você ver a igreja cristã, ela consegue transformar, e se você for perguntar às pessoas que se converteram a Cristo de fato, mediante a ação do Espírito Santo, mediante o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que é uma manifestação do Espírito, você vai perceber que pessoas tiveram a sua vida transformada pela essa realidade, por esse ser que é o Espírito Santo. Então é importante a gente ter essa compreensão de que o Espírito Santo, ele não é uma força, não é algo que você não consiga perceber dentro da realidade espiritual. Só é você olhar e perceber as pessoas que se converteram tiveram suas vidas transformadas porque esse Espírito Santo agiu convencendo essas pessoas do seu pecado, do juízo de Deus e, acima de tudo, da justiça de Deus. Amém? Mas e como funciona esse enchimento com o Espírito Santo? É importante a gente perceber que em muitas religiões as pessoas se acham cheias do Espírito Santo e que é necessário ter uma segunda experiência que envolve uma ação poderosa do Espírito Santo na vida dessas pessoas, que acham que tem dons espirituais, chamando isso de batismo com o Espírito Santo. É algo que a gente vai tratar lá na frente. Então, a expressão batismo com o Espírito Santo, prestem bem atenção que é algo que é muito distorcido no meio da igreja, é algo que é incompreendido biblicamente no meio da igreja. Quando se diz batismo com o Espírito Santo, a gente precisa entender aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Então, a ideia de batismo com o Espírito Santo quer dizer que fomos inclusos no corpo de Cristo, como está escrito em 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá para o texto. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, e em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Ou seja, isso nos faz enxergar que esse batismo com o Espírito Santo, ele acontece a partir do momento que creio e reconheço Jesus como meu Salvador. Por quê? Porque a partir desse momento eu fui inserido na comunidade de fé. Prestem bem atenção. O batismo do Espírito Santo acontece no ato imediato da conversão, e a partir desse momento nós somos inseridos em Cristo quando nos convertemos à comunidade de fé, que é o seu corpo. Amém? Mas como isso funciona? Como nas Escrituras isso tem um posicionamento? Funciona da seguinte forma: pelas experiências, como no próprio Pentecoste, quando todos foram cheios do Espírito Santo para uma finalidade. Prestem bem atenção. Como é que funciona o enchimento do Espírito Santo nas Escrituras? Funciona pelas experiências, como no Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo para uma finalidade. É importantíssimo a gente compreender isso. Entendeu? Atos 4:31 é um exemplo que a gente pode observar sobre esse enchimento do Espírito Santo. Atos 4:31. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Esse texto é quando os discípulos oraram ali de uma forma poderosa, e diz assim a palavra:
Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então perceba que a ideia de ser cheio do Espírito Santo tem um objetivo e tem uma finalidade. Não é meninice, não é gritaria, não é carnaval. O enchimento do Espírito Santo na vida do crente, ele tem um objetivo, tem uma finalidade e tem um propósito. Amém? Então, Efésios 5,18, esse texto que o apóstolo Paulo ele nos dá uma orientação importantíssima sobre esse enchimento do Espírito Santo. Ele diz assim, Efésios 5,18. Prestem bem atenção. O batismo com o Espírito Santo é a inclusão na comunidade de fé, como a gente viu, não é isso? E esse batismo no Espírito Santo, ele funciona pelas experiências como a de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo para uma finalidade. Mas o texto de Efésios 5,18, ele nos dá uma orientação grandiosa sobre que esse enchimento precisa ser manifestado pelos frutos, ou seja, pelo fruto do Espírito. Vou repetir. O enchimento do Espírito Santo, ele precisa ser manifestado pelo fruto do Espírito, como está descrito lá em Gálatas. Mas vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor, dando graças a Deus constantemente, dando graças a Deus Pai constantemente por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Então perceba que o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala exatamente das características de alguém que é cheio do Espírito. Lembra o texto do apóstolo Paulo, diz que é necessária uma vida no Espírito, e que se esse Espírito não habita em nós, não tem como ocorrer, ou seja, não tem como ser manifestada a direção ou a ação poderosa do Espírito Santo. Mas Paulo ele diz que a vida no Espírito, ou seja, alguém que é cheio do Espírito Santo, não necessariamente você fala em línguas estranhas. Alguém que é cheio do Espírito Santo, preste bem atenção, não necessariamente você precisa falar em línguas estranhas. Alguém que é cheio do Espírito Santo, não necessariamente você precisa manifestar algo, vamos dizer assim, de forma exterior, a ponto das pessoas ficarem abismadas com a sua manifestação, não. O apóstolo Paulo, ele dá a direção exata de alguém que é cheio do Espírito Santo. Ele tem exatamente essas características que nós vamos compartilhar aqui em Gálatas capítulo 5. Prestem bem atenção. Gálatas 5, a partir do verso 16 até o verso 26. Diz assim: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Preste bem atenção. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Desculpem. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não são herdeiros do reino de Deus. Mas, verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, crucificaram
Prestem bem atenção. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, Paulo diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, não necessariamente ele vai falar em línguas estranhas, até porque essa manifestação não é uma manifestação do homem para o Espírito. Esses dons que as pessoas falam aí, não é uma manifestação do Espírito. Aliás, do homem para o Espírito. É do Espírito para o homem, mas é preciso que haja uma finalidade específica, um objetivo, um propósito para isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque Paulo diz que o homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem essas características. Ele é um homem que tem domínio próprio, ele é um homem que é manso, ele é um homem que tem bondade, ele tem fidelidade, ele tem paciência, ele tem amor, ele tem alegria. Então, perceba que todas essas manifestações, elas são manifestações interiores. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando alguém se diz cheio do Espírito Santo e manifesta exteriormente algumas coisas. Amém? Fazendo barulho, gritando, ou qualquer coisa desse tipo. Mas enfim, vamos seguir. Alguns acham que tem a ver com aquilo que Deus fez na nossa história. Ou seja, a ação do Espírito Santo, ela tem tudo a ver com aquilo que Deus fez na nossa história. Outros dons milagrosos são dados por Deus, mas para benefício da comunidade de fé. Aprendam uma coisa que eu vou dizer para vocês. Todos os dons espirituais que Deus derramou sobre a igreja, sobre o seu povo, foi única e exclusivamente para a edificação da igreja, para a edificação dos santos. Amém? Nunca para a edificação de si próprio, para que as pessoas não se sintam orgulhosas, não se sintam soberbos e o seu ego vá lá para cima. Os dons espirituais que Deus derramou no meio da igreja foi única e exclusivamente para a comunidade de fé e para a edificação dos seus santos. Mas a gente vê também que o Espírito Santo, como ele é uma pessoa, ele tem personalidade, ou seja, a personalidade do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema na mente das pessoas, muitas vezes, é que a gente acha que só existe personalidade em seres humanos, como se a personalidade pudesse se relacionar somente a seres infinitos, ou seja, a seres finitos, não a seres infinitos. Desde que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é razoável esperar essas características similares entre Deus e o homem. Então, é possível formar alguma concepção da personalidade divina através de um estudo humano, ou seja, do estudo da antropologia. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Como a gente pode definir a personalidade do homem e a personalidade de Deus na pessoa do Espírito Santo? É simples. É só você perceber que quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com intelecto, com emoções e vontade. Então, pela demonstração que o Espírito Santo tem intelecto, emoções e vontade, fica totalmente claro que ele é uma pessoa. Ele tem personalidade, ele tem características, ele tem intelecto, ele tem vontade. Então perceba que, assim como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, e tem essa similaridade com Deus, em intelecto, emoções e vontade, com o Espírito Santo não é diferente. O Espírito Santo tem personalidade, o Espírito Santo tem intelecto, tem vontade e tem emoções. Amém? Então, tem um fator histórico que é de extrema importância você ficar sabendo. Isso não foi tão fácil da igreja assimilar, das pessoas assimilarem logo no início da história da igreja, nos primeiros séculos, e algo que gerou muita confusão foi no que diz respeito a essa personalidade do Espírito Santo. E logo cedo na história da igreja, Ário de Alexandria, como você já tinha falado na aula anterior sobre a doutrina de Cristo, bispo de Alexandria, no Egito, ele negou a personalidade do Espírito Santo. Foi o que Ário disse. Ário disse que o Espírito Santo era somente uma influência que emanava do Pai, ou seja, aquilo que eu disse, o Espírito Santo, na concepção de alguns, é apenas uma força. Perceba que até hoje
essa ideia ela é formulada na cabeça das pessoas. Essa ideia de Ario, bispo de Alexandria, é formulada ainda hoje, em pleno século XXI, na cabeça das pessoas, que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus. Mas, porém, no Concílio de Nicéia, em 325, Ario foi condenado como herege. Mas prestem bem atenção, Ario foi condenado como herege no Concílio de Nicéia em 325, mas o seu ensino permanece até hoje no ensino chamado unitarianismo e nas seitas tais como Testemunha de Jeová. Então, os Testemunhas de Jeová, eles seguem exatamente o ensino de Ario, dizendo que o Espírito Santo é uma força que emana do Pai. Algo que a gente não concorda, até porque as Escrituras dizem que o Espírito Santo é uma realidade divina, é um ser, é uma pessoa presente no meio da igreja, no meio do seu povo. Então, os atributos que confirmam a personalidade do Espírito Santo, como eu já falei, é intelecto, né? Então, o próprio texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, diz que o Espírito Santo examina as profundezas de Deus. Veja que coisa tremenda. O Espírito Santo tem intelecto e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, ele diz o seguinte: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus. Ou seja, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Uma outra característica, ou seja, um outro atributo, é o conhecimento. O Espírito Santo, ainda nesse capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 11, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito do Senhor tem todo conhecimento. Romanos 8 diz que o Pai conhece a mente do Espírito, assim como o Espírito conhece a mente do Pai. E é importante a gente analisar que nesse texto a palavra grega, fronema, para mente, significa mentalidade, modo de pensar, anseio, aspiração e esforço para pensar. O Espírito Santo tem emoções, como eu já disse a vocês. Emoções significa ter sentimentos, ter uma consciência e uma habilidade para responder a algo. Efésios 4:30 diz, ou seja, nos ordena para não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vontade, ou seja, perceba que quando se diz que o Espírito Santo tem vontade, ele está indicando que o Espírito Santo tem poder de escolha e decisão soberana. Um exemplo é o texto de Atos 16:6, quando o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia e direciona Paulo para a Macedônia. Perceba que o Espírito Santo ainda hoje exerce vontade soberana no meio da igreja. É bom lembrar que o Espírito Santo também realiza obras que confirmam a sua personalidade. Por exemplo, o Espírito Santo ensina, João 14:16. O Espírito Santo testifica, João 15:26, o texto. O Espírito Santo guia, João 16:13. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16:18. O Espírito Santo regenera o homem, João 5:21. Ele intercede pelo homem, Romanos 8:26, Romanos 8:28, Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. O Espírito Santo também ordena, Atos 13, versículo 2, ordenou a separação de Paulo e Barnabé, como eu falei no início. Perceba que a ordenação do Espírito Santo ali foi entendida de forma muito clara por Paulo e Barnabé quando houve essa separação. Por mais que de forma imediata eles não entendessem, mas eles entenderam o propósito de Deus com aquela separação anos mais tarde, quando eles compreenderam que o Evangelho foi expandido por toda a Europa e Ásia. Mas tem uma nota teológica que é importante a gente salientar,
que Calvino, João Calvino, teólogo, ele diz uma coisa interessante. Ele tem um livro chamado As Institutas de Calvino. E no livro 1, no capítulo 7, na seção 5, ele diz o seguinte sobre o Espírito Santo. E é importante a gente analisar isso. Esse texto que eu vou falar para vocês não está na Bíblia. Esse texto é um texto que João Calvino escreveu em suas Institutas. E está no livro 1, no capítulo 7, na seção 5. E ele diz o seguinte: o testemunho do Espírito Santo é superior à razão. Ou seja, lembra aquilo que nós comentamos sobre doutrina das Escrituras e na doutrina de Deus, quando a gente diz que há um distanciamento entre nós e Deus, que a nossa razão não consegue compreender e que é superior a nós, é exatamente isso que João Calvino está dizendo. E ele conclui dizendo: as ações do Espírito Santo estão em total harmonia com as Escrituras. Volto a dizer para vocês, prestem bem atenção. Todas as ações, manifestações do Espírito Santo, elas precisam estar em pé de igualdade com as Escrituras. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com essas manifestações que a gente vê por aí do Espírito, que dizem que é do Espírito. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque, na maioria das vezes, elas não estão no mesmo pé de igualdade com as Escrituras. Ou seja, elas não estão em total harmonia com as Escrituras, e isso precisa ser rejeitado. A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de manifestação. Amém? Uma outra coisa importante é a respeito da divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo, ela está totalmente ligada à doutrina da triunidade. Lembra quando nós falamos das doutrinas anteriores? A negação de uma doutrina, ou seja, se você negar que o Espírito Santo não é um com o Pai e com o Filho, você negou todas as outras doutrinas. Então, volto a dizer aquilo que eu falei lá no início da nossa aula. Prestem bem atenção. Na história da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de forma diferente. Mas na essência, eles são um entre si. Amém? Vamos lá. Então, a negação dessa doutrina vai negar todas as outras. A doutrina da cristologia, a doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras. Então, o título Espírito de Deus evidencia o seu relacionamento ao Pai, ou seja, junto com o Pai e junto com o Filho na sua divindade, ou seja, aquela triunidade divina. Então, quando ele é chamado Espírito de Deus, significa dizer que ele é exatamente a pessoa de Deus. Então, perceba que você vai ler o texto de Isaías, capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim, ou seja, Deus estava sobre mim. Jesus fala isso no Evangelho de Lucas: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Deus está sobre mim. É importante a gente perceber isso. Deus está em mim. Amém? Então, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, mostra claramente como o homem e seu espírito são um em seu próprio ser. Assim Deus e o seu espírito são somente um. Romanos capítulo 8, prestem bem atenção. Nós podemos ver que o Pai e o Espírito Santo são um entre si. Prestem bem atenção. Versículo 9. Eu quero usar esse versículo 9 para a nossa referência a seguir. Entretanto, Romanos 8, a partir do verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e esse alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida em seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne,
para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se viverem pelo Espírito e fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o texto de Romanos capítulo 8, ele nos dá a direção exatamente de que o Pai, o Filho e o Espírito são um entre si. Amém? São um em si mesmo, ou seja. Então, aí a gente vai para a parte dos atributos do Espírito Santo, como a gente falou, né? A gente viu os atributos que confirmam a personalidade, agora as características, os atributos. Por exemplo, onisciência, o Espírito Santo é onisciente. O texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 a 12, que a gente acabou de ler, diz que o Espírito Santo conhece todas as coisas. O Espírito Santo é onipotente. Se ele é Deus, se Deus é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente. Jó, capítulo 33, verso 4. Vamos lá no texto para a gente conferir? Jó, capítulo 33, verso 4. Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O livro de Jó diz isso. A onipresença do Espírito Santo você também vai perceber lá no Salmo 189, versículo 7 a 10. E em João 14, 17, o texto diz o seguinte: a onipresença do Espírito Santo você vai encontrar no Salmo 139. E em João 14, 17 diz o seguinte: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece, mas vocês conhecem, porque ele está em vocês e estará com vocês para sempre. O autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 14, diz que esse Espírito é eterno. Mateus 12, 34, quando fala lá sobre o pecado do Espírito Santo, mostra que esse Espírito é santo. Gálatas 5, 22 fala que esse Espírito tem dentro dos seus atributos o amor. O amor é um atributo do Espírito também. E as obras do Espírito Santo, como já falei, é a criação, Gênesis 1, verso 2. A geração de Cristo, ou seja, o nascimento de Cristo, Mateus 1, capítulo 20. A inspiração das Escrituras, volto a dizer para você, o Espírito Santo foi fundamental nesse processo das Escrituras, tanto na sua revelação, como na sua inspiração e na sua iluminação. Por quê? A revelação não é a auto-manifestação de Deus de forma voluntária ao homem. A inspiração não é o registro, não é o ato de conservar aquilo que foi visto na revelação de forma escrita. E a iluminação não é o entendimento daquilo que foi revelado e inspirado. Então perceba que o Espírito Santo teve um papel fundamental na revelação, na inspiração e na iluminação das Escrituras. Amém? Ele trabalha também na regeneração. Tito, capítulo 3, verso 5, diz assim: pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele trabalha também como intercessor. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele também trabalha em sua obra na santificação. O Espírito Santo é quem santifica o crente. E João 14,16 diz que esse Espírito, ele ajuda o crente, ele auxilia o crente. Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. E uma outra nota teológica, que é importante a gente também salientar isso, porque isso vem da história da igreja e é fundamental para a nossa compreensão das Escrituras, principalmente nesse quesito aqui, é que o Espírito Santo, como a gente já viu, procede tanto do Pai como do Filho. Prestem bem atenção que eu vou dizer para vocês. Em 381 depois de Cristo, o credo de Constantinopla afirmou essa doutrina. Que doutrina? Que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Vou repetir.
o Credo de Constantinopla afirmou essa doutrina em 381 depois de Cristo. A expressão "e do Filho" foi adicionada para afirmar a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o quê? Baseada em João 15, 26. Olha o que aqui diz o texto. João 15, 26. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a você da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então percebam que o Credo de Constantinopla foi importantíssimo para a compreensão de que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Ou seja, ele afirma, e não só afirma isso, ele combate a heresia que depreciava, ele combateu a heresia que depreciava a pessoa de Cristo. Quando diz lá que Cristo não era humano, Cristo era um fantasma. Então, é importante a gente observar que o Espírito Santo, ele procede do Pai, como também do Filho. Lembrando daquela questão da triunidade divina, que na história da salvação, os três agiram de forma diferente, porém, são um em sua essência. É importantíssimo a gente saber disso. Então, a gente vê as representações do Espírito Santo. A gente viu que quando Jesus é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce na representação de uma pomba. Não é isso? Uma outra coisa que acontece é que após a sua ressurreição, Jesus mandou que os discípulos esperassem ele em Jerusalém, até que todos fossem revestidos de poeira do alto. Então, uma outra representação do Espírito é esse revestimento de poder. Uma outra representação é o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, que ele fala que o penhor do Espírito, ou seja, o que significa essa palavra penhor do Espírito? Significa uma primeira representação de um depósito. Pagamento do restante. Penhor é uma paga, a parte de um preço combinado, que assegura uma reivindicação legal sobre um artigo ou questão, ou que faz um contrato já válido. Ou seja, quando diz que ia ser derramado, então que Deus ia nos dar o penhor do Espírito para representar a validade da sua obra, é exatamente essa ideia. E também tem a ideia do fogo, né? Alguns dizem que essa língua de fogo é algo que alguns crentes têm, outros não, mas isso não é o que diz as Escrituras. Mas o que acontece é que em Atos 2, capítulo 3, a revelação de Deus em si mesmo, por fogo, não foi assim de imediato entendida, mas ali foi para demonstrar a presença de Deus. O óleo é um tipo do Espírito, e é importante a gente salientar isso, né? O óleo é um tipo do Espírito, algo que a gente percebe que ele descreve o poder do Espírito Santo no fortalecimento da sua igreja e dos profetas, dos reis, enfim. Então, um outro tipo é o selo, né? Como a gente já viu. O selo é identificado como o selo do crente, ou seja, é indicando que alguém é propriedade de alguém. Significa marcar alguém com a identificação. Selar significa marcar alguém. Lembra do texto que diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus? É por causa dessa representação do selo. Então, uma outra representação é a água, entendeu? Lá no texto de Zacarias 14, 16 a 21, e João 7, 37 a 38, que diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, uma outra representação é o vento. Perceba que em inúmeras passagens na Bíblia a gente percebe Deus se manifestando ao seu povo por um vento. Amém? Então, o Espírito agiu de forma poderosa na revelação, na inspiração e na iluminação, como eu falei.
No Antigo Testamento agiu de forma seletiva, agora no Novo Testamento de forma ampliada, no ministério de Jesus, na vida de Jesus, na vida da comunidade de fé. Agiu no seu nascimento, ele encheu Cristo no início do seu ministério, e o Espírito Santo teve um papel importantíssimo na morte de Cristo, quando ressuscitou a partir daquele texto que a gente viu lá de Romanos: se o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo. Então perceba que o papel do Espírito Santo na ressurreição e na morte de Cristo foram fundamentais. Amém? E uma outra coisa que se discute muito é sobre a questão do pecado do Espírito Santo. O texto diz, eu queria até compartilhar com vocês, é o texto de Mateus, desculpe. É o texto de Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, do verso 31 ao 32. Antes de falar esse texto, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um em si. Volto a dizer, na história da salvação, eles agiram de forma diferente. O Pai criou, na verdade, o Filho salvou e o Espírito veio como um consolador, como aquele que ajudaria a igreja no seu andamento. Vamos lá, Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Diz assim: por esse motivo, eu lhes digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas ao que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem o Espírito será perdoado. Vou repetir. Por esse motivo eu lhe digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Espírito, contra o Filho de Deus, será perdoado, mas o que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se o Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho, toda a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela pode ser entendida como a blasfêmia contra o Pai e contra o Filho, porque eles não são separados. Na história da salvação, eles agiram de forma diferente, mas na sua essência eles são um. Então, quando você comete um pecado contra o Espírito Santo, você comete contra o Pai e contra o Filho. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o pecado é contra Cristo. O pecado é contra o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender mais do que nunca que quando há um pecado contra o Espírito Santo, há também um pecado contra o próprio Deus e contra o próprio Cristo, que são um. Eu sei que não é fácil de entender isso, mas se você entender a concepção da triunidade divina, da doutrina da triunidade, você vai entender que quando Jesus diz eu e o Pai somos um, então tudo aquilo que eu faço contra Jesus, eu faço contra Deus. E se eu faço contra Deus, faço contra Jesus, e se o Espírito é procedente do Pai e do Filho, eu estou cometendo o mesmo pecado contra o Pai e contra o Filho. É muito simples a gente entender isso. Eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para entender isso, mas a partir do momento que eu percebi a concepção trinitariana, você passa a entender que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é cometida de forma instantânea contra o Pai e contra o Filho. Amém? Uma outra coisa é aquela questão que eu falei do batismo com o Espírito Santo, que eu já tinha falado para vocês sobre a ideia de que esse batismo ele acontece como inclusão do crente na comunidade de fé, e que esses relatos, esses comentários que as pessoas fazem de que são batizadas com o Espírito Santo numa segunda experiência,
E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque isso não tem base nas escrituras, porque a partir do momento que você se converte a Cristo e crê em Jesus como seu Salvador, instantaneamente você já recebe o dom do Espírito, o dom da salvação, e é bom a gente não confundir dons espirituais com o batismo com o Espírito Santo. É super importante a gente não confundir essas coisas, entendeu? Então, sobre a questão de o Espírito habitar no crente, o texto de João 14,16, a gente percebe, eu queria que você abrisse lá, João 14,16, você percebe que o texto diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Então, perceba que o Espírito Santo ele é dado como dom ao crente. Ele é dado no ato da salvação, ele é dado no ato em que essa determinada pessoa crê. Entendeu? Então, o texto de Romanos 8:9, como a gente viu, demanda da conclusão de que todos os crentes, independentemente da sua condição espiritual, se ele crê, de fato, ele é habitado pelo Espírito Santo. E eu, de forma muito particular, isso é uma questão particular minha, porque eu já ouvi até pessoas falarem de que pessoas que se desviaram não têm o Espírito Santo. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é Deus. Então, a partir do momento que alguém crê e é salvo por Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele permanentemente, não temporariamente. Porque a gente tem a ideia de que fulano se desviou, fulano não está vindo mais para a igreja, ele não tem o Espírito Santo não habita nele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra que o selo do Espírito Santo é uma representação do Espírito Santo, que uma vez selado, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas alguém se desviou. É uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Primeiro, que o Espírito Santo não é uma entidade. Ele é uma divindade que faz parte da triunidade divina. Então, a partir do momento que alguém se converte e por acaso haver desviar-se, o Espírito Santo não sai dele. Porque o Espírito Santo não é uma entidade que entra e sai. Agora também tem um detalhe. Precisamos ter a convicção de que temos o Espírito Santo em nós. Precisamos ter a convicção que, de fato, o Espírito Santo habita em nós. A partir dessa convicção é que vamos ter a certeza da permanência do Espírito Santo em nós para sempre. Porque se a gente for abalizar a questão da permanência do Espírito Santo em nós, todas as vezes que pecamos, ele entrava e saía toda vez que eu pecasse. Ele entrava e saía toda vez que eu pecasse. Mas é o que o texto de João diz no capítulo do seu Evangelho, no capítulo 16, verso 18. Ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu peco, é como se acendesse a luz do alerta, dizendo assim: olha, você pecou, você está errado, eu fiquei entristecido. Isso é sinal de que o crente é habitado pelo Espírito Santo. Agora, quando acontece algo, quando eu peco, em que essa luz de alerta ela não é ligada, em que não há esse alerta do Espírito, é preciso rever os nossos conceitos espirituais, porque de fato, assim como o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo não está em nós. Agora, só lembrando, o Espírito Santo não é uma entidade. Ou o crente tem o Espírito Santo, ou ele não tem. O fato dele ter se afastado, o fato dele ter caído, não significa dizer que ele tem ou não tem. É preciso cada um fazer uma autoanálise da sua vida espiritual para entender a real habitação do Espírito Santo. Amém? E como eu disse, o selado do Espírito Santo é dado uma promessa àquele que crê, entendeu? É aquele que pertence a Deus, como a gente já falou. E a ideia principal do selo do Espírito Santo é que nós somos propriedade
de Deus, como a gente já viu anteriormente. E os dons do Espírito Santo, é bom a gente falar sobre isso, porque existem duas palavras gregas que geralmente são usadas, são utilizadas para descrever esses dons espirituais. A primeira palavra é pneumáticos. Eu vou repetir, pneumáticos. Ou seja, o que quer dizer essa palavra? Coisas espirituais ou coisas pertencentes ao Espírito. Esta palavra fala da origem espiritual dos dons e eles não são talentos naturais, mas ao invés disso, tem a origem no Espírito. Amém? E a outra palavra que é frequentemente usada para indicar dons espirituais é chamada de charisma, ou carisma, como alguns gostam de dizer. Tem significado de um dom da graça. Ela enfatiza um dom espiritual da graça de Deus. Não é uma habilidade desenvolvida naturalmente, e sim um dom conferido ao crente. Ou seja, o dom da graça é um dom conferido gratuitamente de Deus para o homem. Amém? É importantíssimo a gente ter essa compreensão. Então, a gente já está finalizando. Se você quiser colocar a sua pergunta depois, você coloca aí no chat, que vai estar ao vivo no domingo. Lembrando que essa aula é gravada. E domingo a gente vai compartilhar no chat. Coloque sua pergunta. Amém? E quando a gente fala em enchimento do Espírito, a gente percebe que o texto de Efésios 5,18, como a gente viu, ele é um mandamento para sermos cheios do Espírito Santo, e ele mostra algumas referências mediante algumas condições necessárias para ser cheio do Espírito Santo. Prestem bem atenção. Eu já ouvi gente orar para ser cheio do Espírito Santo. Não existe referência para isso. Amém? Vou repetir. É surpreendente que não existe mandamento nas Escrituras para se orar pelo enchimento do Espírito Santo. Eu já vi gente orar e pedindo a Deus: Deus, eu quero falar em línguas estranhas. Veja que coisa. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não é você, não sou eu. É o próprio Espírito, é dom da graça. Entendeu? A gente precisa compreender isso. Que dons espirituais não é de mim para Deus, é de Deus para mim. Entendeu? Não é do homem para Deus, não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma personalidade, tem uma personalidade, e 3 fatores são importantíssimos para a gente compreender esse enchimento do Espírito Santo. Primeiro, como eu disse a você, em nenhum lugar, preste bem atenção, do mundo, ou seja, das Escrituras, o crente é exortado a ser habitado ou ser selado com o Espírito Santo. Contudo, o crente é ordenado a ser cheio do Espírito Santo. E esse é o mandamento para ser feito de forma contínua. Para quê? Para a maturidade e o serviço. Lembre-se, ser cheio do Espírito Santo não significa dizer que você é melhor do que alguém. Ser cheio do Espírito Santo não significa dizer que você é mais espiritual do que alguém. Não. Ser cheio do Espírito Santo significa que isso vai te levar à maturidade espiritual e serviço. Segundo, ele é condicional. Enquanto não há condições relacionadas à habitação, batismo e selo, em muitos outros ministérios do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo é condicional. A obediência aos outros mandamentos das Escrituras é necessária a fim de ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa ser condicionado à obediência das Escrituras. É muito simples. Muitas vezes a gente acha que alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que ora maravilhosamente bem. É alguém que canta maravilhosamente bem. É alguém que prega maravilhosamente bem. E não é isso. Isso não é regra. Isso não é uma condição para ser cheio do Espírito Santo. A condição para ser cheio do Espírito Santo é obedecer aos mandamentos de Deus e seguir a sua palavra com fidelidade. Amém? E um terceiro, ele é repetido em Efésios 5,18 e é um imperativo presente, ordenando a sermos continuamente cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que não se trata de uma experiência única, mas ao invés disso, algo repetido. Efésios 5,18
é um presente imperativo, ordenamos a ser continuamente cheios. Indica que não se trata de uma experiência de uma vez por toda, ou seja, algo que precisa ser feito continuamente. Por exemplo, um dia eu sou cheio do Espírito Santo, outro dia não. Um dia eu sou cheio do Espírito Santo, outro não. É algo que precisa ser feito continuamente. Então, qual é o resultado disso tudo? Embora não haja dúvidas que existem várias consequências de ser cheio do Espírito Santo, provavelmente muitas delas podem ser ligadas à declaração de Gálatas 5, 22 a 24. E o resultado de ser cheio do Espírito Santo será a produção do fruto do Espírito, em contraste com as obras da carne. O enchimento do Espírito Santo produz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. E, adicionalmente, os crentes serão receptivos ao ministério do ensino do Espírito Santo. Prestem bem atenção. É importante a gente compreender que esse enchimento do Espírito Santo com o fruto do Espírito é fundamental para o ensino do Espírito Santo. E que os dois serão unidos e terão discernimento do ministério e mostrarão dedicação para Deus e uma conformidade e uma não conformidade com o mundo. Ou seja, eu quero dizer para vocês uma palavra final. A doutrina do Espírito Santo ela é de extrema importância para a maturidade e serviço do crente para a edificação da igreja, em seus dons e serviços, em obra missionária. E é importante que você compreenda. Vou repetir. Na história da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agiram de forma diferente. Mas na sua essência, eles são um. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa só, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, quando você blasfema contra o Espírito Santo, você blasfema contra o Pai, contra o Filho ao mesmo tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Coloque a tua pergunta para que a gente possa da melhor maneira responder e que Deus te abençoe e que tenhamos um domingo abençoado na presença de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Ajuda-nos a compreender a tua vontade. Obrigado, Senhor, por essa aula. Ajuda-nos nas nossas limitações. Tu sabes, Senhor, que o nosso entendimento é limitado em relação ao Senhor. Por isso, nos ajuda. Ajuda teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda as nossas famílias. E que a cada dia nós possamos estar na tua presença para melhor te servir. Nos ensina a ser servos, porque é o que precisamos ser. Obrigado, Senhor, pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor da tua igreja, pastor Riso, pela vida de John Lucas e dos meninos do audiovisual. Estão fazendo um trabalho belíssimo. E abençoa, Pai, a tua igreja de forma poderosa, para a glória do teu nome. E essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.